Os texanos simplesmente não estavam prontos para algo assim. O Texas está passando por uma nevasca totalmente fora do normal. A situação do Texas está terrível. Milhões de pessoas ainda estão sem aquecimento e energia elétrica. A gasolina só tem aumentado. Os canos de água estão explodindo e milhões de pessoas estão dormindo em carros. Em todo o país, o frio extremo, com temperaturas de até menos 20 graus Celsius e as fortes nevascas já tiraram a vida de 38 pessoas e deixaram mais de 4 milhões de casas no Texas sem energia elétrica. Enquanto em alguns lugares a energia tem sido restabelecida depois de uma semana devastadora de temperaturas congelantes e tempestades de inverno, o estado enfrenta agora uma nova crise, a falta de água. Enormes filas estão se formando para conseguir um pouco de água potável. Já outros sem opção estão fervendo neve. A situação está lamentável. E em alguns casos, por causa da falta de energia elétrica, algumas pessoas estão queimando seus móveis para se aquecer. Outra face da falta de água ocorreu na cidade de San Antônio. Um prédio inteiro foi consumido pelo fogo. Os bombeiros foram até o local, mas encontraram os hidrantes totalmente congelados. Os vazamentos causados por canos congelados prejudicaram o fornecimento de água, onde mais de 700 sistemas de abastecimento de água foram afetados. Os moradores desesperados não sabem mais o que fazer. Sem água para beber, sem energia elétrica, ruas bloqueadas, mercados vazios, forçando a maioria das pessoas a enfrentar o frio aterrorizante. Meu filho, escreva as minhas palavras mais uma vez para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Meus filhos, o que vocês viram acontecer recentemente no Texas foi um teste permitido por mim, mas perpetrado pelo inimigo e seus seguidores. A maior parte das pessoas não estavam prontas para viver sem as conveniências modernas de eletricidade, aquecimento, água, comunicação e transporte. Muitos lares se tornaram impossíveis de se viver pelos padrões atuais. Muitos bens materiais foram perdidos e alguns foram levados para a eternidade por causa disso. Esta não é a primeira vez que eu permito tais coisas. Houve muitos casos. Lembrem-se do que aconteceu na Califórnia, Austrália, África, Síria, Jordânia, Venezuela, China e muitos outros países e regiões ao redor da Terra. Não se enganem pensando que esse tipo de coisa não irá acontecer onde vocês moram. Eu estou avisando vocês para se prepararem, tanto fisicamente quanto espiritualmente, porque a menos que vocês orem e eu os tenha escolhido e considerado dignos de escapar de todas essas coisas e se apresentarem diante de mim, vocês irão passar por isso. Muitos de vocês têm ouvido falsos pregadores, professores e profetas, dizendo que todos os que me nomeiam como Salvador irão escapar antes que essas coisas aconteçam. Mas isso simplesmente não é verdade. Já aconteceu, não é? Muitos de vocês que estão lendo ou ouvindo esta mensagem irão passar por esses tipos de testes, a menos que a ligação com este mundo, que é o cordão de prata de vocês, seja cortada.
Sei que muitos de vocês não entendem porque eu permitiria essas coisas, mas isso foi predito por meus profetas por milhares de anos. Até eu falei sobre essas coisas quando andei na terra como o Filho do Homem. Ensinamentos e doutrinas enganosas se infiltraram lentamente e de forma sutil. A maior parte do meu rebanho se apega a falsas crenças de uma forma ou de outra. Vocês devem vir a mim e apresentar tudo o que vocês ouvem ou leem, porque há muito mais vozes que proclamam que vêm de mim, mas que na verdade falam pelo inimigo, do que mensageiros genuínos que eu realmente enviei. Se vocês têm o meu espírito em vocês e buscam discernimento em oração, eu lhes mostrarei quem fala as minhas palavras e quem não as fala. Vocês não precisam que nenhum homem lhes ensine, se permanecerem na unção do meu Espírito Santo, pois ele os conduzirá a toda a verdade. Ele falará o que ouvir do Pai e lhes falará das coisas que estão por vir. Agora eu digo a vocês mais uma vez, meus filhos, o tempo de advertências está chegando ao fim, e as coisas que eu falei no passado estão acontecendo. A terra nunca voltará a ser como era, pois estes são os tempos designados para o fim. Quase todos vocês irão passar por tempos de escuridão física, privação, dor, doença, fome, sede, carência, insônia, angústia de enchentes, incêndios, terremotos, frio congelante, calor escaldante, ventos destrutivos, violência, caos, perseguição, invasão de animais terrenos e bestas sobrenaturais, bem como de tiros e bombas de guerra. A morte estará ao redor de vocês em breve, pois o inimigo irá testá-los. Não confundam isso com a minha ira, pois o meu povo não foi designado para isso. A maioria de vocês irá experimentar o que o Texas e as áreas circundantes experimentaram, e muito mais. Nenhum dos meus verdadeiros filhos será bem-vindo neste novo sistema, pois eles não se curvarão diante da besta ou de sua imagem, e não receberão a sua marca. A marca será necessária para compra e venda e qualquer interação no novo sistema. Isso ainda não chegou totalmente, pois existem mais etapas para serem implementadas. Aqueles que voluntariamente aceitarem a picada venenosa da serpente estão no que se compararia a um escorregador de água, descendo cada vez mais rápido em direção ao inferno e ao lago de fogo. Será necessário um milagre absoluto da intervenção divina da minha mão para que esses escapem deste destino, mas eu sou o Deus dos milagres. Meus verdadeiros filhos que foram enganados por isso serão libertados por mim, se realmente se arrependerem. Mas ainda haverá efeitos físicos do que eles deixaram entrar em seu templo terreno, mas o espírito deles poderá ser salvo do fogo para estarem comigo. Deixo mais um aviso a vocês. Existem muitas regiões que estão afrouxando as restrições e lockdowns e abrindo o comércio aparentemente de volta ao que poderia ser chamado de normal. Não se iludam. O inimigo não permitirá que tudo o que ele realizou por meio dessa pestilência feita pelo homem seja desfeito. As áreas que estão desfrutando de um curto período de liberdade serão atingidas novamente com apagões. Nova onda de pestilência feita pelo homem, que é muito mais mortal, e haverá uma infiltração repentina de inimigos nas fronteiras. Os militares serão orientados a irem em paz, de porta em porta. Eles irão oferecer comida, água, abrigo e proteção para aqueles que aceitarem a picada venenosa da serpente. Para alguns que resistirem, poderá significar morte física, e para outros, prisão. Estejam prontos para o que vier. Eu avisei antes que se cumprisse. É assim que vocês devem se preparar. Eu digo a todos vocês: se fortaleçam no Espírito.
Livrem-se de todas as coisas amaldiçoadas de suas casas, vidas e espíritos. Então vocês poderão colocar suas armaduras espirituais completas, orando no Espírito e passando um tempo sob a sombra das minhas asas no lugar secreto. Orando e permanecendo alerta e observando com forte propósito e perseverança, intercedendo em favor de todos os santos. Permaneçam no poder do meu Espírito e não na própria força, pois a batalha de vocês não é carnal, mas espiritual. Fiquem firmes, se submetendo e se humilhando diante de mim, resistindo ao inimigo através da citação da minha palavra, e ele fugirá de vocês. Vocês não terão medo e saberão que eu estou com vocês. Mais poder e força virão aos meus fiéis em breve, para que eles sejam capazes de lutar contra o aumento dos ataques de Satanás. À medida que o espírito de Elias for retirado, a porção dobrada de Eliseu fortalecerá seus espíritos e os capacitará a fazer as obras maiores que propus que fizessem para o meu reino. Continuem a esperar em mim e de mim o que eu prometi no passado, pois esta é a geração que receberá todas as promessas. Eu irei renovar e aumentar a força de vocês. Mesmo quando vocês eram jovens e saudáveis, vocês ficavam fisicamente cansados. Mas eu digo, vocês irão voar nos ventos do meu espírito e vocês terão uma nova perspectiva olhando de cima para baixo, quando estiverem nos lugares celestiais comigo. Vocês correrão mais rápido e por mais tempo e não se cansarão. Vocês andarão até mesmo pelo vale da sombra da morte e não temerão, pois saberão pela fé, sem sombra de dúvida, que eu sou com vocês e não os deixarei ou abandonarei. E vocês serão consolados e terão a minha paz que está além de qualquer compreensão humana. Alguns de vocês até sairão pelas estradas e fronteiras. Irão convencê-los a entrar para que minha casa se encha de hóspedes. Mesmo quando a densa escuridão cobrir a terra e os perversos descerem sobre ela, porque vocês irão surgir e brilhar com a minha glória sobre vocês. Pois eu vos digo, nenhum dos que foram convidados e recusaram provarão a minha ceia, que é a ceia das bodas do Cordeiro. Os meus escolhidos, que são sábios no espírito, brilharão como as estrelas do céu à medida que o verdadeiro evangelho for proclamado com poder e manifestação por toda a terra. Eu farei novas todas as coisas. O meu reino estará na terra e eu habitarei com a minha noiva como um para sempre. Eu enxugarei as lágrimas de todos os olhos e não haverá mais morte, tristeza, choro ou dor. Apenas eu, como pretendia desde o início. Aqueles que são fiéis e vencedores herdarão todas as coisas e serão meus filhos. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Shalom.